Ela disse assim, eu perguntei para ela, sabe que dia é hoje? Ela falou, sei, domingo. Hoje é domingo, né? Dia de vir na igreja, né? Coisa legal, né? Mas eu vou dizer que tem uma coisinha mais especial. Eu não sei se teu pai já te contou, talvez ele esqueceu, né? Mas sabia que hoje é dia das mães? Sabia? Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos orar pelas mães, pode ser? Tu quer orar ou quer que eu ore? Tu gosta de orar? Quer que eu ore? Então, tá bom. Então vamos orar pelas mães, né? Vamos orar? Senhor Jesus, te agradecemos por todas as mães, Senhor, que estão presentes aqui, que o Senhor tem cuidado delas e abençoado. Obrigado pelo ministério, Senhor, que cada uma delas tem desempenhado na sua família, Senhor. E te pedimos e oramos para que o Senhor dê sempre sabedoria às nossas mães, para conduzir, Senhor, tudo que elas têm conduzido dentro do lar, desde a criação dos filhos até todas as coisas que competem a elas dentro do seu próprio lar. Que o Senhor possa estar dando graça a cada uma delas, estar dando o cuidado que é necessário e devido, e que o Senhor possa estar abençoando tanto as mães da igreja que estão aqui presentes, quanto as que não estão. Que o Senhor possa colocar a tua mão forte e poderosa sobre elas, dando o sustento necessário para cada dia, nessa função que o Senhor deu a cada uma delas. Que o Senhor possa estar abençoando, mesmo mães já de uma jornada mais comprida, Senhor, mães já há bastante tempo, que demonstraram já por muitos anos a graça do Senhor na vida dos seus filhos, quanto mães que estão começando essa jornada, ou até as que estão para começar. Que o Senhor possa estar abençoando e cuidando, Senhor, de cada detalhe. É por isso que te oramos e agradecemos pelas nossas mães, em nome de Jesus, amém. Joia, Rafael. Obrigado pela tua ajuda aí, cara. Valeu, pode sentar lá. Quero convidar a abrirem suas Bíblias, aqueles que quiserem, aqueles que tiverem as suas Bíblias, em Mateus 5. É um texto até bastante conhecido. Mateus 5, talvez, é um dos textos mais lidos da Bíblia. Mateus capítulo 5 é onde Jesus está pregando, né, ou declamando o tal do Sermão do Monte. E nos versículos 13 a 16, ele traz alguns detalhes interessantes para aqueles que seriam os seguidores do próprio Jesus. Então eu vou ler Mateus 5, de 13 a 16, aqueles que podem e querem ficar de pé, que conseguem, vamos ler em pé, porque até dá uma esticadinha assim e tal, né? Diz assim, então, Mateus 5, 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse texto bíblico, por essa mensagem que temos direto, Senhor, de Ti, da Tua boca, Senhor, que foi proclamada aos homens aqui na terra e trouxe lições importantes, ensinamentos essenciais para aqueles homens naquela época e traz lições e ensinamentos importantes para nós hoje. Que possamos estar olhando para as Escrituras, analisando esses textos e sermos edificados pelo Senhor e sermos constrangidos à transformação que vem de Ti. É isso que te pedimos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar? Então, muito perto geograficamente da onde Jesus declamou essas palavras, né? Semana passada a gente falou sobre o Mar da Galileia, e aqui Jesus estava numa das cidades próximas do Mar da Galileia, talvez até numa das encostas na beira do mar, nesse momento aqui.
Muito perto dali existia uma sociedade monástica, na verdade alguns anos depois de Jesus. Não, a sociedade monástica era anterior a Jesus, foi alguns anos antes de Jesus. Essa sociedade monástica, ela vivia nessa região, e a sociedade então ela se preocupava com fazer manuscritos do Mar Morto. Foram depois conhecidos como os manuscritos do Mar Morto. Produziam os manuscritos da palavra, eles faziam cópias e cópias e cópias e cópias. Eram pessoas muito dedicadas e devotas a produzirem e guardarem esses manuscritos bíblicos. Eles eram conhecidos como os essênios. Esse era o nome que eles davam para eles mesmos, que era, essênios significava os filhos da luz. Eles se auto-intitulavam os filhos da luz. Mas é bem interessante porque esses filhos da luz, tentando fazer a palavra de Deus ir adiante, o que eles acabaram fazendo? Eles se isolavam e não deixavam que a luz brilhasse para os homens, porque eles estavam isolados, reclusos da sociedade. Então, muitas dessas sociedades monásticas, os monastérios, acabaram se tornando dessa forma. Vamos viver uma vida santa, uma vida pura, afastado de toda a sociedade. Então, acabavam deixando que essa luz se escondesse. E é bastante interessante porque Jesus ele propõe algo muito diferente aqui. Ele propõe que a igreja, que os seus seguidores fossem o sal da terra e a luz do mundo. Alguém que fosse visível e alguém que fosse útil. Mas ser sal da terra e ser luz do mundo é muito mais difícil do que aparentemente parece ser aqui nos textos. Jesus está usando essas metáforas. Uma metáfora é quando se fala algo querendo dizer algo semelhante, algo paralelo a isso que está sendo dito. Então, Jesus usa dessas ilustrações, que eram coisas conhecidas das pessoas naquela época, falar sobre luz, falar sobre sal, até hoje, são coisas que todo mundo conhece. Onde você for falar sobre sal, todo mundo sabe do que você está falando. Então, Jesus usa umas ilustrações acerca do sal, quando ele vai trazer esse ensinamento para aquelas pessoas que estão lá. E algo muito interessante, que fala sobre o sal aqui, fala sobre uma certa utilidade do sal. Certamente o que Jesus tinha em mente é uma ideia de preservação. O sal, a gente sabe que uma das características, um dos usos do sal é usar para preservação. Quem aqui não conhece, por exemplo, o charque, que é um tipo de carne lá que tem sal. Outros conhecem carne de sol, tipo de carne. Eu morei 2 anos lá no Pará, lá no norte do Brasil, e lá eles tinham bastante uso do charque, lá eles chamavam de carne de sol. E é interessante porque essa carne de sol, que é o tal do nosso charque, ela é preparada de uma forma muito específica. Não adianta você pegar um pedação de carne, assim, boi morto, e botar sal ao redor. Um amador faria isso, vou preservar a carne com sal, e põe sal na carne e acha que isso vai preservar. O máximo que você consegue fazer desse jeito é um churrasco. Para fazer charque, os mais entendedores sabem que você tem que cortar fatias fininhas de carne e botar uma camada, e daí sal, e daí outra camada de carne, e daí sal, e você vai preparando essa com um processo de secagem ao sol, que é um processo lento, demorado, mas que tem a transformação. Eu lembro algumas das viagens que eu fazia lá no Pará, a gente via o pessoal fazendo esses preparados, mas em outras comunidades, em outros lugares, o pessoal não fazia isso. Houve uma comunidade que a gente foi lá, eu com a minha turma lá, uns amigos, a gente foi fazer um trabalho numa comunidade, e a gente ia ficar 2 semanas nesse lugar, e nos primeiros dias lá eles mataram um boi para servir de alimento para as semanas que a gente ia ficar lá. E o boi, tão morto, pendurado lá, cada dia eles iam lá e cortavam um pedaço. Nos primeiros dias estava gostoso, ótimo, carninha. Aí no 3º, 4º dia já começou a ficar meio ruim a carne. Cada dia foi piorando e cada dia mais difícil. Isso porque não tinha energia elétrica lá, não tinha geladeira, nada. E não foi feito nenhum processo de preservação. E é assim que o mundo funciona, O mundo ele vai se degradando. A gente olha para o mundo, a gente olha lá para fora, a gente vê o mundo cada vez pior e se degradando cada vez mais. E aí você pensa, não tem como piorar, mas sempre tem como piorar um pouco. E a degradação do mundo é algo natural, não é culpa do mundo que ele vai se deteriorar.
A culpa muitas vezes é do sal que não está presente lá no meio, né? E assim como o charque, que ele é seccionado, né? Ele é fatiado, e o sal ele é colocado ali no meio para preservar. Essa, de certa forma, é a função da igreja, dos seguidores de Cristo. E os seguidores de Cristo, a própria igreja, ela serve como elemento de preservação do mundo. E muitos vão entender, inclusive, que a igreja serve como o sustentador talvez o guardião moral da sociedade, né? Então, a igreja traz e ela contém elementos, claro, os elementos que o próprio Cristo traz, mas que ajudam na preservação. E o fato é que o mundo por si só ele não possui força suficiente, ele não possui força própria para se transformar a si mesmo. Então, a igreja tem que estar presente no mundo nos seus diversos aspectos. Nós, como igreja, devemos estar presentes na sociedade, nos nossos empregos, nas nossas salas de aula, onde nós estivermos, sendo de fato sal. E não condenando o mundo e dizendo, esse mundo está todo errado e tal, mas entendendo o mundo e ajudando a preservar, fazendo diferença em todo lugar que nós estivermos presentes. De fato, né, a igreja é esse agente de transformação, e Jesus não usa somente esse aspecto, ele fala também sobre a ideia de ser também luz do mundo, né? O versículo 14 traz essa ideia de ser a luz do mundo, algo que é visível, que é notório, né? Quando nós ligamos uma luz, nós, né, vemos toda a diferença, né? Se está de noite, a gente vai lá e liga uma luz, ela faz toda a diferença, não importa se é uma luzinha fraca, uma luzinha forte, ela vai fazer toda a diferença no contexto em que ela está inserida. E Jesus ele deixa claro que ninguém acende uma luz, aqui fala uma candeia, né, que seria uma luz das antigas, para colocá-la debaixo do alqueire. Ninguém coloca debaixo de uma estante, ninguém acende uma luz e esconde essa luz, né? Ninguém põe as luzes escondidas, não, sempre ficam em cima de forma visível para que elas possam iluminar, diz ali, né, versículo 15, a todos que se encontram dentro da casa. Uma das coisas que a gente fez lá no norte, na época que eu morava lá, era o seminário proporcionava alguns exercícios de sobrevivência na selva. E um desses exercícios de sobrevivência, a gente ia então com a turma lá, pegava um barco lá no meio do mato lá e passava uns dias na selva lá. Era legal, era divertido, e uma das coisas que o pessoal mais gostava de fazer era sair para caçar, e era grande diversão. Então a gente ia lá, pegava uma arma e saía para caçar. E para caçar na selva, assim, você tem que fazer bastante silêncio. Você tem que, né, nem o seu passo pode ser barulhento, você tem que ir em total silêncio, para você ouvir os animais e eles não ouvirem você. Se eles te ouvirem, eles saem correndo. Então, uma das vezes lá a gente foi sair para caçar, e aí teve uma menina da turma que falou que queria ir junto, e ficou incomodando que queria ir junto, e ela era faladeira, assim, ninguém queria que ela fosse junto, porque ficava fazendo barulho, conversando e tal, e daí, né, tentamos arranjar um monte de desculpa para ela não ir. Daí a gente falou para ela, ninguém vai levar lanterna, vai ser só no mato, vai ser de noite, vai ser escuro, e, não, eu vou assim mesmo, tal. Aí não tinha mais desculpa, acabamos levando a menina junto para caçar. E aí a gente saiu caminhando então na selva lá de noite, foi um pedação adiante, e aí a gente escutou um barulho do que poderia ser bicho. A gente parou, ficou escutando, e a gente viu que eram pessoas que estavam bastante longe de nós, parecia que estavam no rio talvez, e o pessoal vinha de barquinho às vezes também caçando de noite. O pessoal gosta de caçar jacaré de noite no rio, e tinha um rapaz que estava com a gente que ele era mais experiente. Ele falou, a gente agora não pode fazer nenhum barulho, nada de barulho, porque esse pessoal que está caçando pode achar que nós somos algum bicho e atirar contra nós. Então vamos se abaixar aqui e ficar quietinho. Só que a gente fez, né, seres humanos estão ali presentes, vão fazer barulho, e a gente viu que a pessoa, né, os caçadores estavam do outro lado, pararam e ficaram prestando atenção na gente. E a gente não sabia, né, se gritava e dizia, não, é a gente, né, aí piora a situação, porque daí manda os animais embora, aí eles vão ficar bravos com a gente e vão atirar. E daí esse meu amigo que era mais experiente, ele falou, se a gente tivesse trazido uma lanterna, só a gente faz o sinal de luz e tá tudo certo, né? A gente não tinha. E aí minha colega, essa que foi
ela falou assim, trouxe uma luz escondida, que ela tinha uma lanterninha escondida que ela tinha trazido e salvou a situação lá. E de fato, a luz escondida ela é inútil, né? O texto diz isso. A luz escondida ela é inútil, ela tem que ser colocada de uma forma a que todos vão ver, ou ela não serve para nada. E a igreja, quando vai ser fonte de transformação, a igreja, quando vai ser um elemento de transformação, ela não pode estar escondida, ela não pode se esconder atrás de desculpas ou simplesmente dentro de paredes, né? Por isso que nós temos que estar ativos como igreja também do lado de fora. Nessa época de pandemia, né, a gente tem milhões de desculpas para se isolar e cada um ficar na sua casa e não vamos nem nos reunir como igreja, né? Vamos ficar todos em casa. Então eu elogio cada um que está aqui presente, né? Mesmo nessas épocas, porque existem certos riscos que se correm, inclusive em estar presente, mesmo nessas épocas, mesmo em outras épocas, mas de fato a luz escondida ela é inútil, ela não serve para nada, e o próprio Jesus fala isso e deixa isso muito claro, a luz escondida ela é inútil, muito pelo contrário, ela tem que ser colocada num lugar onde pode ser visualizada. E é dessa forma então que nós temos que ter o nosso proceder. O nosso proceder também não pode ser escondido, nosso bom proceder é só dentro de casa e tal. Não, o nosso bom proceder, a nossa forma de lidar, ela tem que ser visível a todos. E o terceiro ponto, e talvez o último ponto que eu quero enxergar com vocês aqui é o fato de que o sal que perde o sabor, ele é imprestável. Se a gente ver o versículo 13, tem um fator bem interessante ali, que diz que nós somos o sal da terra, mas o sal pode, diz ali, vir a se tornar insípido. Como que o sal se torna insípido? Como que o sal pode se tornar sem sabor? Você que estudou em escola e gosta desses negócios de química e tal, eu nunca gostava, né? Mas eu lembro da professora falando do sal, e o sal é o cloreto de sódio, né? É o NaCl, e são duas moléculas que se ligam, e é uma ligação forte lá, que tinha não sei quantos raminhos lá, que ligava cloro com o sódio, e o sal só perde o sabor se ele deixar de ser sal, e quimicamente isso é uma coisa estranha, ou até impossível, né? Como que o sal deixa de ser sal? Quimicamente é algo complicado, mas a explicação aqui ela está no contexto, no tipo de, na forma como a questão acontecia na época lá de Jesus. O que existia naquele tempo, diferente de hoje, né? Você não comprava o sal refinado que a gente tem hoje, que é o sal extremamente purificado. Naquela época eles tinham o sal que ficava num potinho, e aquele sal ele era, como diz o texto, misturado. Possivelmente ele era um sal misturado. Esse sal que era misturado, então quando você começava a usar esse sal, e usava, você usava o sal, e daqui a pouco, como ele era misturado com areia e outras impurezas, daqui a pouco ele perdia o sabor, porque na verdade no fundo do pote não tinha mais sal, tinha só areia. Então, você ia usando sal e de repente vinha um momento que ele perdia o sabor. E aí o que se fazia com esse sal que perdeu o sabor? Ele é lançado fora, no caminho, Pensa alguém jogando para fora, vamos ali na porta e jogar para fora, e aí ele vai ser o quê? Pisado pelos homens. Versículo 13 ainda, ele não serve mais para nada, a não ser lançado para fora, para ser pisado pelos homens. E o sal então tem esse aspecto muito importante, que é o aspecto de preservação, que a gente viu agora há pouco, mas o sal tem um outro aspecto importantíssimo, que é o de salgar, o de temperar, o de fazer algo diferente com aquilo que está disposto ali. Então, quando uma cozinheira vai preparar o seu prato lá, preparar o seu cozido, o seu assado, ou o que for, ela vai sempre usar pelo menos um pouco de sal. Ele serve para algo, não só preservação, mas também para salgar, temperar os alimentos. Colossenses 4 fala especificamente sobre usar de sal, usar de algo temperado. Olha que interessante que fala lá em Colossenses 4. Colossenses 4, 5.
Colossenses 4, 5 e 6 dizem o seguinte: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então Paulo usa dessa mesma ilustração de que a nossa palavra, as coisas que nós falamos, a nossa comunicação, ela tem que ser temperada, ela tem que ser feita ou proferida de forma cuidadosa. Quando uma cozinheira vai fazer o seu preparado, um cozinheiro, um churrasqueador vai temperar o seu churrasco, ele faz isso de forma cuidadosa, nem de mais, nem de menos. E a vantagem do churrasco é que se você passar um pouco e tal, ainda o pessoal aguenta, Mas existem certas comidas que você não pode nem exagerar no sal, nem botar pouco demais. E dessa forma, Paulo está falando que tem que ser a nossa palavra. O que nós falamos tem que ser feito de forma cuidadosa. Quando vamos responder a alguém, e ainda assim aproveitando cada uma das oportunidades, temperando nossas palavras. Muitas vezes as palavras que nós proferimos são palavras de ódio, de ira, de rancor, que transmitem simplesmente tristeza ou simplesmente reagindo a coisas que acontecem. E Paulo diz que a gente não tem que responder de forma a reagir, mas que nós temos que temperar a nossa palavra, isso é, de forma cuidadosa, proferir as nossas palavras. E quando nossas palavras então se tornam temperadas com sal, elas então são muito mais colocadas de forma muito mais cuidadosa, com muito mais sabedoria por trás. Então, essas palavras, elas devem servir como talvez até um purificador moral para a sociedade. E é bem interessante que nos nossos contextos, como a gente pode agir de forma diferente, às vezes num contexto onde todo mundo fala palavrão, todo mundo traz certos tipos de piadas que não convêm, colocações que são erradas, biblicamente, e o simples fato da gente agir diferente, da gente proferir palavras de forma diferente dessas pessoas, isso vai trazer uma purificação moral para essas pessoas. Muitos contextos que a gente frequenta, as pessoas às vezes vão dizer, não vou falar isso perto lá do Tiago, porque o Tiago não gosta disso, não vou fazer isso perto de um cristão, porque os cristãos não gostam, de, palavrão, piadas desse tipo e tal. E dessa forma, nós devemos estar presentes na sociedade, temperando a sociedade, com o nosso proceder, com o nosso agir, com a forma como nós colocamos as palavras para as pessoas. E dessa forma, então, a igreja deve agir de forma diferente. Tanto no seu contexto recluso, quando a igreja está no seu saleiro, ela não deve ser misturada, ela não deve estar misturada, como o texto diz ali, não pode ser misturada com areia, coisa assim, ela tem que ser pura para poder exercer de fato essa transformação, assim como quando ela está fora, ela não pode deixar de ser sal, ela tem que continuar sendo sal. E o principal objetivo disso tudo serve para quê? Lá em Mateus 5, olha que legal que é a conclusão, e essa conclusão de Jesus sobre esse texto, para que serve isso tudo? Versículo 16, a nossa luz deve brilhar diante dos homens, para que eles vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então o objetivo final disso tudo é o mesmo objetivo final de toda a nossa vida, para que essas pessoas venham a dar glória a Deus. Não é para que nós sejamos bem vistos e as pessoas digam, como é legal a igreja, como tal pessoa é legal, pessoa simpática, tudo. Não é somente isso, talvez até passe por isso, mas no fim das contas, o que nós queremos, o que nós desejamos, é que as pessoas venham a dar glória a Deus. Então, por que nós cuidamos das nossas palavras? Para que as pessoas deem glória a Deus. Por que nós demonstramos a luz? Para que pessoas venham a dar glória a Deus. Por que nós cuidamos de tudo que fazemos? Para que pessoas venham a dar glória a Deus. Esse tem que ser o nosso objetivo final. Esse tem que ser o grande objetivo das nossas vidas. Se a gente começa a olhar para todas as Escrituras e começa a entender por que Deus faz as coisas, e às vezes essa é a nossa pergunta, por
que Deus faz as coisas? Por que Deus permite isso? Por que Deus faz dessa forma? Nós frequentemente temos essas perguntas, e biblicamente a resposta que nós sempre temos é para que a glória de Deus seja revelada. Deus faz e deixa de fazer coisas para que a sua glória seja revelada. E esse é o objetivo de Deus com tudo que Ele faz, e esse tem que ser o nosso objetivo com tudo que nós fazemos. E o texto deixa isso muito claro. Isso tudo a gente faz para que as nossas boas obras, para que as pessoas vejam as boas obras, e para que as pessoas então venham a glorificar a Deus. E nisso então, a missão da igreja ela é cumprida. Então Jesus Cristo nos dá uma missão, Ele diz o que nós devemos fazer, como nós devemos fazer, e no final das contas Ele diz por que nós devemos fazer. E nós devemos fazer para a glória de Deus. Então a igreja jamais vai conseguir cumprir a sua missão, a igreja jamais vai conseguir ser sal da terra, jamais ela vai conseguir ser sal da terra e vai conseguir ser sal do mundo, se ela estiver misturada, se ela estiver agindo de forma misturada com o mundo, mesmo nos seus valores morais, na sua forma de pensar, na sua forma de agir, ela não vai conseguir ser sal do mundo se ela estiver misturada. Existem processos de purificação dentro da própria igreja, né? Quando a igreja está misturada, ou seja, quando dentro da igreja, eu estou dizendo dentro da membresia de uma igreja, existem pessoas ali que não são convertidas, por exemplo. Então existem processos bíblicos, inclusive o próprio Mateus 5, mais adiante, ele vai falar de como se faz essa purificação, essa transformação da igreja para sua própria purificação, escolhendo e determinando quem são de fato os cristãos e como se faz essa purificação. Então a igreja que está misturada, ela acaba não exercendo a sua missão de fato. E nós vemos muitas igrejas por aí que são misturadas, ou pessoas que se infiltram para dentro da igreja, ou se chamam igreja. Essa semana, né, nós vimos nas notícias aí, tal do pastor Valdomiro Santiago, lá que está prometendo uma cura para Covid, né? Uma semente que tu compra, não sei o que tu faz com a semente, é para comer a semente? O que é? Planta a semente, vai proteger do coronavírus, né? Então esse sujeito, ele se chama evangélico, ele se diz igreja como nós, né? Então as pessoas que olham para um mundo evangélico assim de fora, né, parece que está tudo misturado. Então nós não podemos deixar que isso se misture com nós, né? Então talvez, né, algumas igrejas vão ter uma quedinha para fazer uma parceria com o Valdomiro, afinal, né, ele tem um canal de TV, tem programa na TV e tal. Ele tem uma audiência grande, né? Vamos fazer uma coisa junto com as igrejas dele, né? Não, né? A gente não se mistura dessa forma, porque a igreja, se estiver misturada, ela não cumpre a sua missão. Ela não tem como ser sal da terra e luz do mundo, de fato, se ela estiver misturada. Se ela estiver misturada, ela só serve para quê? Para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então a igreja não consegue cumprir a sua missão se ela estiver misturada. E isso vai incluir doutrinariamente, né? Misturar doutrinas, vai incluir misturar pessoas que não são cristãs, com seus procederes errados, que não se importam com a glória de Deus. Mas a igreja não só não consegue ser sal da terra e luz do mundo quando está misturado, mas também se ela passa a se parecer com o mundo. E existe uma tentação de toda a igreja, e talvez de todo cristão, de querer se parecer com o mundo. Frequentemente, né, as igrejas se repensam e vamos ser diferentes de igreja, vamos pensar um formato diferente de igreja, e isso vai sempre incluir ser mais parecido com o mundo. Vamos trazer um novo formato, vamos trazer um formato que agrade o mundo, para que as pessoas do mundo nos vejam e sintam, né, uma aproximação melhor, estejam mais, né, mais afeitas a nós, a gente se sinta mais parecido com o mundo. E se nós misturarmos dessa forma, se nós como igreja viermos a nos parecer com o mundo, nós podemos trazer problemas para dentro da própria igreja. E vamos deixar de ser a igreja com a qual Cristo pede para nós, de ser uma igreja que é colocada em evidência, pessoas que são colocadas em evidência, para que possam iluminar todo o seu contexto. Então, diferente de outros contextos, nós como igreja, nós não achamos interessante que nós viemos
venhamos a nos parecer com o mundo. E a igreja jamais vai conseguir cumprir a sua missão também se ela passar a viver pelos valores do mundo e não mais pelos valores do reino. Então nós como igreja nós temos valores que são nossos, valores que são dados pelo próprio Jesus, e esses valores trazem transformação. Nós podemos ver, sentir e vivenciar transformações, nós podemos ser transformados constantemente, mas Cristo quer nos transformar cada dia mais. E o momento que nós passamos então a viver pelos valores do mundo, buscando as coisas do mundo, valorizando as coisas do mundo, nós deixamos de ser diferente. Então nós como igreja, nós temos um diferencial. E o grande diferencial é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que tem que pautar, que tem que guiar os nossos caminhos. Então as nossas ações, as nossas palavras, tudo que nós fazemos tem que ser permeado pela palavra de Deus. Tem que ser permeado por esse amor, buscando intencionalmente ser sal da terra e ser luz do mundo. Então na prática, como é que eu sou sal da terra quando eu vou na padaria comprar um pãozinho? Como é que eu vou ser luz do mundo enquanto eu estou passeando na rua com meus filhos? Alguma coisa assim. Como é que eu sou sal da terra e luz do mundo de forma prática? E isso é vivendo os valores do reino. Vivendo pelos valores do reino. Sendo honesto, sendo justo, sendo verdadeiro, sendo amoroso, transmitindo tudo aquilo que nós aprendemos da palavra. E essa é uma exortação que Cristo nos traz, uma busca pela santidade, uma busca por ser de fato parecido com Cristo, e é algo que nós devemos aplicar para o nosso dia a dia, para as coisas práticas, pequenas e grandes, que nós fazemos o tempo todo. Vamos orar e vamos pedir para Deus a orientação que nos é necessária e o discernimento que isso aqui nos pede. Isso aqui nos pede discernimento para que a gente possa enxergar as formas erradas, às vezes, que nós estamos procedendo, seja ou falta de gentileza, como o Paulinho falou antes, ou seja, servir ao próximo, aquele que não merece muitas vezes ser servido. Nós vamos amar e demonstrar amor por esses que não merecem. E assim nós vamos ser sal da terra e luz do mundo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos possibilita sermos diferentes do que o mundo é, diferentes do que o mundo oferece como proposta de vida, como proposta de valores, coisas que o mundo tem a nos oferecer, Senhor, que muito prontamente, às vezes, nós aceitamos e acatamos como sendo a melhor coisa do mundo, Senhor. Mas devemos olhar para Ti, Senhor, devemos olhar para a Tua palavra e entender que o Senhor pede algo diferente de nós. Que o Senhor não pede para que nós vivamos como o mundo, mas vivamos de forma diferente, de forma separada para o Senhor, para que a Tua glória seja vista em nós, nas nossas ações, em tudo que fazemos. Então te pedimos, Senhor, que cada um aqui possa ser sal da terra e luz do mundo, e possa ser visto pelas pessoas como sal da terra e luz do mundo, não para a nossa própria glória, não para que as pessoas vejam como nós somos capazes de fazer isso ou aquilo, mas para que o mundo veja a Tua glória em nós. É isso que nós te pedimos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, amém.